Mas quando eu olhei pra frente, eu vi um tubarão vindo na minha direção. Só que esse tubarão, eu não sentia medo. Ele vinha na minha direção com a boca só um pouco aberta, mas não parecia que ele iria me atacar. Mais um vídeo de arquétipo e dessa vez, gente, eu preciso falar pra vocês que eu tinha um medo, mas um medo de ativar esse arquétipo. Por quê? Eu, desde criança, eu sou muito estressada, sou muito ansiosa, assim, muito nervosa. E eu ficava pensando, bom, este animal, ele já é agressivo por natureza. Se eu ativar esse arquétipo, é perigoso sair rodando igual o Beyblade, dando na cara de todo mundo, porque eu já estou tratando isso em mim, da minha ansiedade, do meu nervosismo. Eu estou tratando. Eu já melhorei demais, mas esse arquétipo era um daqueles que eu falo, isso aqui eu nunca vou ativar, porque é perigoso piorar demais as minhas emoções, tudo em mim, então é melhor eu não ativar. Mas esse arquétipo, ele apareceu em um certo contexto, em um certo momento ali que eu estava vivendo. 7 dias antes de eu participar de uma corrida de 10 quilômetros, eu fiquei doente. Eu não sei o que que eu tava, não sei se era uma sinusite super forte, que eu fiquei de cama. Eu comecei a pensar, certo, o que está acontecendo? Eu gosto muito de me observar. Às vezes eu saio de mim e fico observando por que que eu estou pensando isso, por que que eu estou fazendo aquilo. Às vezes eu tenho esses momentos. E eu percebi que todas as vezes que eu estou prestes a superar algo em mim, porque até então eu tinha corrido só 5 quilômetros. Eu nunca tinha corrido 10 quilômetros. E isso era algo que um teste, né, era uma prova ali, pra mim, uma prova que eu iria fazer, que seria ali uma superação. E no meu quadro dos sonhos, eu coloquei que eu queria todas as medalhas das estações esse ano. Logo no começo do ano eu fiz isso, que eu queria de outono, inverno, primavera, verão. E no começo do ano eu participei da corrida que teve, a primeira, que era de outono, e eu fiz 5 quilômetros nessa corrida, que é essa daqui. Gente, eu acho ela muito linda. Próximo que eu ia participar era a de inverno. Então eu iria ter que correr 10 quilômetros para eu conseguir essa medalha, que é essa medalha aqui, que é a de inverno. Gente, ela é muito linda, mas a de outono eu acho mais bonita. Mas ela é muito linda porque ela foi de 10 quilômetros. Gente, eu consegui. Eu consegui completar mais uma coisa no meu quadro dos sonhos. E eu percebi que todas as vezes que eu ia fazer algo novo, eu ficava doente. Alguma coisa acontecia, minha imunidade caía, e eu percebi que o nosso cérebro, ele tenta manter a gente na zona de conforto. As coisas em volta pode acontecer, às vezes um carro quebra, às vezes acontece alguma coisa na sua casa. Quando você ganha um pouco mais de dinheiro, fala: "Nossa, eu ganhei um dinheiro extra". Aí o pneu fura, aí tem algum cano da sua casa quebra que tem que ir, todo o dinheiro extra que você ganhou vai para aquilo lá. É sempre assim. A nossa energia, a gente consegue subir de nível, só que a hora que a gente sobe de nível, se a gente não consegue lidar com isso, o nosso cérebro, ele faz com que a gente caia de novo para aquele nível que é confortável, que a gente já conhece. Então, quando eu ia apresentar algum trabalho na faculdade, eu ficava às vezes doente, do nada aconteceu algumas coisas. E aí eu comecei a perceber esse certo padrão em mim. Até o meu irmão falou comigo sobre isso. Você não percebeu que tem esse certo padrão, que todas as vezes, toda vez que você vai se superar em alguma coisa, você acaba ficando doente? E eu parei pra observar isso. E eu falei: olha, não é que é verdade? Passaram uns 2 dias mais ou menos que eu estava ruim ainda, doente. Sabe quando chega aquela parte da manhã que você tá quase acordando? Eu sonhei que eu estava no fundo do mar, mas não era tão fundo assim. Quando eu olhava assim pra frente, dava pra ver que um pouquinho mais acima já tinha claridade, já era ali a superfície. Mas quando eu olhei pra frente, eu vi um tubarão vindo na minha direção. Só que esse tubarão, eu não sentia medo. Ele vinha na minha direção com a boca só um pouco aberta, mas não parecia que ele iria me atacar. Parecia que ele estava
vindo ao meu encontro, parecia que a gente ia se fundir, vamos dizer assim. Quando eu acordei, eu falei: "Ah, isso aí deve ser um sonho esquisito, estranho, vou ficar com isso na cabeça não". Passou um tempo, durante o dia, essa imagem ficava vindo na minha cabeça igual um disco furado. E a imagem ficava rodando, rodando, rodando. Eu falei assim: "Gente, o que que tá acontecendo? Alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa, que é que o universo tá querendo me dizer? Que é que as coisas tá acontecendo o quê? Vou pesquisar sobre esse arquétipo". E aí, quando eu estava pesquisando, eu pensei: "Vou ativar esse arquétipo aqui, vou ficar um dia com ele, se der ruim, eu tiro". Porque esse arquétipo, eu não sei como ele vai reagir na minha energia. É igual eu falo pra vocês, um arquétipo pode reagir totalmente diferente pra mim e pra você pode reagir totalmente diferente, porque nós temos vivências diferentes, né, nós temos crenças diferentes. Por isso que eu falo, ative o arquétipo, mas preste atenção na sua energia, nas suas atitudes. Veja como você vai se comportar. Porque tem arquétipo que as pessoas ativam e a pessoa fica triste porque aquele arquétipo não fez nada na energia dela, ela não sentiu nada, mas às vezes mais pra frente você vai encontrar um arquétipo que é totalmente vai se encaixar assim, ó, perfeito na sua energia. E às vezes não é nem o momento de você usar esse arquétipo, às vezes ele vai te ajudar em outro momento. E quando eu ativei esse arquétipo, eu comecei a analisar, comecei a ver o meu comportamento e falei: gente, parece que nada assim mudou muita coisa não, parece que tá tudo legal, tá tudo beleza, até agora tá tudo tranquilo. E o dia da prova foi chegando. Eu fui melhorando um pouco? Foi, mas não estava 100%. E a corrida ia ser no domingo, às 6 da manhã. E quando chegou sábado, começou a surgir nuvens no céu e aí começou a cair o mundo. E eu pensei, pois é, chovendo logo agora à noite, a prova daqui a algumas horas. E essa chuva não tá parecendo que vai parar. Aí já bateu ali dentro de mim aquela coisa, ai, que pena, né? Olha só, eu ainda não tô muito bem. Será? Ainda tá chovendo? Será que eu vou conseguir ir nessa prova? Não sei. Sabe aquele cenário perfeito pra você ter aquela desculpa para falar: "Ai, olha só, não consegui ir por causa disso e disso, disso"? Gente, tava tudo perfeito pra eu falar que eu não precisava ir. Mas eu falei: "Olha, eu preciso me superar. Isso agora ficou pessoal, entendeu? É comigo. Eu vou pra essa prova, não interessa se eu correr até a metade, não importa, eu vou". Beleza, fui dormir, acordei umas 3h50, porque assim, eu sou uma pessoa que eu acordo mais cedo pra conseguir enrolar e me atrasar com tranquilidade. Então eu levantei mais cedo, preparei meu café da manhã e o quê? Continuava chovendo. Eu falei assim: gente, a prova vai ter que ser na chuva mesmo, porque eu já falei pra mim que eu vou. Eu estava me arrumando, meio que me arrastando e pensando assim muito se eu iria ou não. Mas a hora que deu 5 horas da manhã, apareceu na minha mente a imagem daquele tubarão do Bruce. Vou procurar e vou colocar aqui pra vocês verem. A imagem dele sorrindo apareceu exatamente na minha mente e veio aquela voz falando assim: "Nossa, que maravilha! Tá chovendo. Agora sim a prova vai ficar maravilhosa. Agora sim a corrida vai ficar perfeita, porque você vai superar esse desafio". Pode ser um pouco de sadismo? Pode, não sabemos. Mas foi exatamente isso que veio na minha cabeça. Pois então agora eu vou. Pode estar chovendo granizo, eu vou. Quando eu saí de casa, porque a minha mãe foi junto comigo. Quando a gente saiu de casa, estava ainda chovendo, mas não estava tão forte. A chuva talvez iria parar em algum momento da prova, mas ainda estava chuviscando. Quando eu cheguei lá, claro, meio atrasada, já tinham dado a largada. Só que eu fiquei pensando, já tinha pensado que, bom, eu vou pro final, aonde tá as últimas pessoas, porque eu não quero correr junto com as pessoas que estão lá na frente. Eu quero correr no meu tempo. E aí eu fui. O pessoal já tinha saído já, eu arrumei minhas coisas, coloquei uma blusa corta-vento e fui correr. Beleza, tava chuviscando ainda. Eu falei assim, agora uma voz virou pra mim e falou assim: "Agora eu e você, querida. Agora somos nós. Aqui não tem ninguém pra você impressionar. Aqui não tem ninguém pra você mostrar que você é assim, assim, assim. Agora é eu e você".
Eu sentia, gente, que eu estava conversando com a minha versão, essa versão que sempre sabota, sempre arranja um jeito pra poder não me deixar avançar. E eu fui lá correndo, gente. Correndo, passei por algumas pessoas que estavam andando, parei, caminhei um pouco, mas eu falei assim: "Gente, eu vou terminar essa prova, mas agora virou questão de honra". E no decorrer da prova, pro lado de cá ia para as pessoas que estavam correndo 5 quilômetros e pra cá tava de 10 quilômetros. E na hora que eu fui, só eu entrei pra essa de 10. E quando eu vi, tinha uma mulher que estava correndo, mas ela estava muito longe, gente. Muito, muito longe. Quando eu olhei pra trás, não tinha mais ninguém. Era só eu correndo na rua que ainda estava meio escura, porque era uma avenida. Dos lados não tinha nada além de bosque, além de barranco, nada, gente, nada. Eu falei assim: "Pronto, um cenário perfeito para um filme de terror". Porque assim, nessas horas a gente pensa de tudo. No momento que eu estava correndo, eu falei assim: "Gente, se um zumbi sair daqui do meio dessas árvores aqui e me atacar, meu Deus do céu, porque eu tô aqui sozinha, ninguém vai me ver". E eu começava a pensar em todas as possibilidades possíveis. E aí eu correndo, 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 e o medo vindo. Eu falei assim: "Presta atenção em outra coisa, você precisa sair desse pensamento negativo. Você tá aqui correndo sozinha? Olha que maravilha, é só você tá fazendo essa prova, já deu tudo certo, você consegue". E aí eu correndo, gente, correndo, e aí começou a parar de chover. Foi ficando ali um pouco mais fácil, porque começou a sair aquelas nuvens, né, porque estava nublado, aí começou a sair, clarear o céu. E às vezes passava um carro ou outro, e eu fui correndo ali no decorrer da avenida todinha, sozinha. Não é possível, gente. Será que ninguém veio correndo, assim, depois atrás de mim? E quando eu olhei pra trás, o que que tinha? Uma ambulância. Eu falei assim: "Nossa, que maravilha, pelo menos eu caí dura aqui, já tem uma ambulância ali me esperando". E aí eu continuei a prova, e eu fui, e eu fui. A mulher ainda continuava lá na frente, porque eu corria, parava um pouco, porque eu estava com um pouquinho de dificuldade pra respirar, mas eu continuei a prova. Eu falei assim: "Agora eu e você, eu vou derrotar essa versão minha que fica me sabotando". Eu não estou falando aqui que se você estiver doente, é pra você pegar e sair fazendo coisas estripulias por aí, não. Isso foi algo que eu percebi, que eu estava me sabotando. Mas você tem que ver o seu comportamento. Não vai me sair doido aí que você estiver doente tentando superar um monte de coisa. Pelo amor de Deus, vamos analisar as coisas, vamos analisar a situação. Eu não vou mentir, gente, eu pensei em desistir muitas e muitas vezes no decorrer da prova. Eu acho que quando chegou no meio, eu falei assim: "Meu Deus, eu já não tô aguentando mais". Entendeu? Por que que eu vim fazer essa prova? Eu podia ter ficado em casa, entendeu? Mas eu me coloquei nisso daqui, então agora eu vou até o final. Eu fiquei nessa disputa, nessa briga dentro de mim. E aí, eu já me via finalizando a prova, pegando a medalha e tudo mais. E foi isso que foi me ajudando. Mas no decorrer da prova, eu lembrei do arquétipo do tubarão. E o tubarão, quando ele vê aquilo que ele quer, ele vai de uma vez. Ele não quer olhar para a esquerda nem para, ele vai no rumo daquilo que ele quer. E foi exatamente isso que eu senti. Chegou mais da metade da prova que eu acabei ali com todos aqueles pensamentos de derrota, de querer desistir e tudo mais. Eu falei: "Pois agora eu vou terminar e eu vou". Gente, me subiu uma força, mas uma força que eu não sei da onde eu tirei, entendeu? Acho que foi das profundezas da minha alma, do meu espírito, de outras reencarnações que eu não sabia que eu tinha. Eu tirei essa força e eu fui. Quando eu estava indo, eu falei assim: "Ai, não vou ficar pensando em coisa ruim não". Eu ficava olhando a paisagem: "Nossa, olha que bonito. Nossa, olha só as coisas". Eu fui correndo no meu ritmo, no meu ritmo. Quando eu finalizei a prova, que eu cheguei, eu não estava sentindo direito as minhas pernas. As minhas pernas estavam formigando. Eu achei que eu iria desmaiar ali mesmo. Só que aí surgiu uma imagem daquele gato da Alice do País das Maravilhas, aquele sorriso, né, sinistro dele, falando assim: terminamos a de 10 quilômetros. Agora queremos a de 21 quilômetros". O que que é isso? O que tá acontecendo? Eu quero que vocês entendam
que os arquétipos, eles são códigos que vão passar para você e eles vão te ajudar a ativar aquilo que você já tem. Se você está vibrando no medo e você tem coragem aí dentro de você, mas ela está adormecida, essa energia está bloqueada, adormecida por alguma razão e também pelo medo, o arquétipo, ele vai te ajudar a entrar em uma frequência de coragem, uma frequência de superar desafios. Então, os arquétipos, eles vão te ajudar naquilo que você já tem, que às vezes está bloqueado, que às vezes você não está trabalhando de forma total, né, 100% na sua vida. Então, às vezes você não tem autoestima, assim, trabalhada, e às vezes você ativa um arquétipo e você vai sentir que a sua autoestima, ela vai melhorar. Não é porque, o arquétipo, sem ele, eu não sou... Não, gente, ele só vai te ajudar naquilo que você já tem. Ele vai trabalhar naquilo que você já tem. Todos nós temos coragem, todos nós temos medo, todos nós temos todos os sentimentos, emoções e tudo mais. Então, o arquétipo, ele vai te ajudar nisso. E eu senti que o arquétipo do tubarão, ele me ajudou a superar certos desafios. Não só esse, porque depois eu senti que essa energia veio trabalhando em muitas coisas em mim. Em traumas que eu tinha, que eu não estava percebendo e que estava afetando até o meu financeiro, estava me impedindo de prosperar mais. E era justamente na parte emocional, do lado de relacionamentos, essas coisas assim. Então eu senti, o tubarão veio com aquela energia de eu tenho autoestima, eu sei quem eu sou, eu não preciso ficar mostrando para ninguém que eu sou forte, que eu sou um ser maravilhoso, eu não preciso disso. E eu faço o que eu quero. Eu não faço o que os outros querem. Não chega um animal aqui falando para eu fazer alguma coisa. Eu faço aquilo que me dá vontade. Se eu quiser, eu faço. E se eu não quiser, eu não faço. Mas eu vou fazer exatamente aquilo que eu quero. Tem um vídeo que eu postei no canal falando sobre... Tem muitas coisas, né? Você tem que fazer isso, você tem que ser isso, você tem que, aquela coisa, aquela cultura do tem que. E esse é um dos arquétipos que me fez sair dessa energia do tem que e ir para aquela energia do não quero. Se eu não quero, eu não quero. Agora, se eu quero, vou ampliar isso e eu vou mirar nesse objetivo e eu vou com tudo nisso. Eu vou me arrastando, eu vou de todas as formas, mas se eu quero aquilo ali, eu vou. E eu vou fazer. Pra, assim, autoestima, posso dizer que esse arquétipo ele é muito bom. Porque se você já tá naquela tipo, gente, eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, eu quero muito isso, mas você vê que é seu, vem de você, o arquétipo do tubarão, ele vai ampliar isso e vai fazer assim, é como se ele te jogasse pra frente e falasse, vai pro seu objetivo, vai agarrar o seu objetivo, vai de encontro ao seu objetivo, é aquilo ali, só vai. Ó, pra que você quer prestar atenção no que os outros vão falar? É você, se você quer isso, vai, só vai. Porque sempre tem aqueles pensamentos de que, se eu fizer isso daqui, as pessoas vão me ver assim, de certa forma, né? As pessoas vão falar mal de mim, as pessoas não vão me aceitar. Com esse arquétipo não tem disso, você pode ter certeza. Com o arquétipo do tubarão, gente, você não vai ficar pensando, meu Deus, será que eu devo? Não, com o arquétipo do tubarão quero, vou fazer, não quero, não faço. E o que mais me surpreendeu foi justamente naquele ponto que eu achei que eu poderia ficar muito agressiva, muito irritada. Gente, eu fiquei tão equilibrada, eu fiquei tão na minha, que eu assustei. Eu falei, gente, não é possível. Se eu soubesse que esse arquétipo seria desse jeito, eu já tinha ativado há muito tempo. Muito, muito tempo. Porque, gente, eu percebi, e estudando um pouco mais sobre esse arquétipo, eu percebi que ele não ataca se ele achar que é necessário. Então, aquela agressividade, aquela coisa que mostra tal, assim, gente, não é assim.
Pelo menos comigo não foi assim. Eu nunca estive tão em mim como eu estou agora, porque eu ainda estou com ele ativado, não sei por quanto tempo eu vou ficar com ele ativado, mas é um daqueles que se tornou, assim, o meu queridinho do meu coração, não quero mais largar ele. Porque ele me trouxe um equilíbrio tão grande de fazer o que eu quero e não o que os outros querem, de estar em mim. Olha, eu estou em mim e eu me basto. Entendeu? Eu estou em mim. Eu não vou fazer. Gente, eu não me sinto ameaçada. Ele é um animal que ele tá ali passando. Entendeu? Se vê que é necessário eu fazer alguma ação aqui, eu faço. Se não é, vou embora, vou seguir meu caminho. Igual eu falo pra vocês, quando o arquétipo vem no momento certo, a gente não sente o lado negativo. Pode sentir uma coisinha aqui, outra ali, mas ele se encaixa perfeitamente na nossa energia. Não tem necessidade de você escolher um outro arquétipo pra aplacar esse, porque assim, não. Esse arquétipo ele veio no momento exato que eu precisava para superar os meus limites, para olhar para mim e falar assim: "Olha só, você está se sabotando, porque você quer aquilo, mas tem crenças aí, tem coisas aí que é justamente de outras pessoas que você colocou aí dentro da sua cabeça, que você se programou para isso, que está impedindo você de alcançar aquilo que você quer." Eu conversando com meu irmão, ele falou assim: "Olha, quando você era criança, quando você colocava na cabeça que você queria me dar uns tapas, você virava o cão. Mas enquanto você não me dava uns tapas, você não sossegava. Quando você queria algo, você mirava naquilo que você queria e você ia no rumo, você não via mais nada, você só ia no rumo daquilo que você queria. E você conseguia." E eu lembro, em algumas coisas, assim, na minha infância, na minha adolescência, que quando eu queria algo, gente, eu ia até o fim. Eu colocava isso na cabeça que eu queria e eu ia lá e eu conseguia. Só que de uns tempos pra cá, até uns anos pra cá, por causa de muitas crenças de família, crenças de uma certa religião que eu já passei, hoje eu não tenho mais religião. Eu acredito no universo, numa força maior, mas eu não estou ali em nenhum dogma, respeito quem está, mas eu não estou ali, eu prefiro andar sem nenhuma religião. Então, quando eu percebi, ainda tinha vestígios dessas coisas, e quando eu tirei, eu falei assim: "Gente, agora tá aqui. Eu eu não sou uma pessoa medrosa, eu não sou uma pessoa que fica sentada esperando as coisas vir. Quando eu quero algo, eu vou atrás e consigo." Então, eu comecei a ver que como é a minha verdadeira personalidade, a que eu nasci com ela. Aquela personalidade que, quando eu era criança, eu não era uma criança quieta. Eu vivia andando de patins, andando de bicicleta, patinete, eu não ficava parada, eu tinha as minhas bonequinhas, as minhas maquiagens, meu momento de girly, né, mas eu era assim, 80% do tempo era subindo em árvore, correndo com um monte de moleque na rua, atormentando os vizinhos, tocando campainha, saindo correndo, eu era assim. Eu comecei a falar assim: "Gente, eu me apaguei. Eu apaguei o fogo que tinha em mim para conquistar as coisas, para ir, né, a conquistar os meus objetivos." E quando eu ativei esse arquétipo, por isso que eu gostei tanto dele, gente, e eu estou falando maravilhosamente bem dele aqui, porque ele se encaixou perfeitamente na minha energia e aplacou aquela coisa de agressividade, porque o tubarão, ele direciona a energia dele para aquilo que realmente importa, assim como o arquétipo da Cleópatra. Só que o tubarão, ele é um animal, ele é um arquétipo daquela forma pura e simples. A Cleópatra, ela é maravilhosa, só que ela já é um ser humano. Quando você se conecta com arquétipos humanos, não vai vir só aquela energia da pessoa do fazer, do governar, do acontecer. Se aquela pessoa tinha certos sentimentos, igual a Marilyn, falavam que ela tinha uma certa melancolia, uma certa depressão, né, que ela tinha, assim, esses momentos, você vai acessar, você acaba acessando isso. Então,
Eu gosto de arquétipos de pessoas, mas eu gosto muito mais do arquétipo dos animais, porque eles são daquela forma pura e simples. Uma pantera, ela não é agressiva porque: "Ai, eu gosto de ser agressiva, entendeu? Eu sou mesmo, chega qualquer animal aqui, eu quero dou na cara de todo mundo". Ela não é assim porque ela acha que tem que ser toda agressiva e tal. Não, ela é do jeito que é, ela usa a agressividade dela por um propósito, que é caçar, que é se alimentar, mas não é aquela coisa emocional que ela tem. Não, ela não faz dessa forma, ela é um arquétipo puro e simples, assim como o tubarão. O tubarão, ele usa a agressividade dele quando realmente importa, quando ele vê que tem algum certo perigo ali por perto, quando ele vai atacar uma presa para comer ou quando ele precisa se alimentar, ele usa de forma que ele quando ele precisa. Eu gosto de falar sobre essas coisas dos arquétipos, porque durante esses mais de 5 anos que eu venho ativando, eu venho percebendo essas coisas, que tem essa diferença dos arquétipos humanos e dos arquétipos dos animais, de arquétipos de objeto, por exemplo, como o diamante e tudo mais, que do diamante também eu quero trazer um vídeo falando da minha experiência com esse arquétipo. Então, o que eu quero que você faça é preste atenção no seu dia a dia, porque às vezes um arquétipo aparece, a gente ignora porque a gente tem preconceito, medo, alguma coisa assim, e às vezes a gente não quer ativar esse arquétipo porque acha que vai ser assim ou que vai ser assado, porque alguém falou que o arquétipo é assim, 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 só que na sua energia pode ser completamente diferente. Porque vai depender do momento que você está passando, da necessidade que você tem, daquilo que você, né, que todo aquele contexto que você está inserido, assim como aconteceu comigo. Então, gente, eu agradeço muito você ter ficado até o final desse vídeo. Eu espero que a minha experiência, né, que eu contei aqui pra vocês, ajude você em alguma coisa, se você quer ativar ou não esse arquétipo, se você tinha medo, né, assim como eu também de ativar esse arquétipo. Se você já ativou, coloca aqui nos comentários também, me conta aqui a sua história, que às vezes eu não consigo responder na hora, não consigo responder tudo, mas eu agradeço muito todos vocês que comentam nos meus vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo.